Olá, estamos aqui iniciando um vídeo sobre a filosofia de Jean-Paul Sartre, certo? Me perdoem aí uma pronúncia não tão bela do francês, e de cara já antecipando que ele é um autor francês, um existencialista de tradição francesa, mas também gostaria de fazer uma justificativa de que esse vídeo vai apresentar uma revisão, uma passagem um pouco mais rápida sobre a filosofia de Sartre, né, que também pode ser chamado desse jeito e comumente é chamado desse jeito. Né? Vamos falar de Sartre, vamos conversar um pouquinho aqui sobre Sartre, etc. Então, inicialmente a gente vai partir de algumas bases teóricas, contextualizando ele um pouco e etc., para uma breve análise fenomenológica, né? A seguir falar um pouco sobre como ele vê a existência do ser humano, que é um termo comum de ser utilizado em filosofia, história, ciências humanas em geral, ao se referir como homem, ao colocar a humanidade referindo-se a ela como homem, mas só para que tudo fique claro. Para depois da gente passar por esses três pontos, a gente vai passar rapidamente por três obras dele: O Ser e o Nada, O Existencialismo é um Humanismo, que talvez para o que a gente precisa revisar aqui seja mais importante, e a Crítica da Razão Dialética. A gente vai passar rapidamente por ela, que é um momento em que Sartre se define mais próximo do marxismo, mas mesmo sendo marxista, emite algumas críticas acerca da perspectiva materialista histórica, e a gente vai falar rapidamente sobre isso. Beleza? Então, para iniciarmos aqui na nossa base teórica, a gente coloca que Sartre foi um discípulo, um aluno, alguém que é herdeiro da tradição fenomenológica de um filósofo chamado Heidegger, Martin Heidegger, certo? Então, por conta disso, a gente consegue, até no tópico que está aqui embaixo, observar que, por vezes, ele vai despender de um esforço cognitivo para explicar fenomenologicamente a ideia de existencialismo dele. Né? Vai ficar muito claro quando ele coloca a ideia de ente e outras tantas coisas acerca de representação, consciência e etc., que parte aí de uma análise fenomenológica. Mas basicamente ele não vai abraçar tanto essa perspectiva, né? Ele não vai caminhar pelas mesmas ideias de Heidegger, tampouco pelas mesmas ideias de Kant, a saber, certo? Inclusive ele critica muito o idealismo alemão, cujo qual ali a portinha inicial está sendo aberta em Kant, mas a gente tem que Hegel, Fichte, Schelling e tantos outros filósofos da tradição alemã vão ser filósofos idealistas. Por quê? Ele vai estar criticando esse idealismo porque na filosofia de Sartre ele vai entender que não existe nada além da existência que possa dar significado a ela mesma. Certo? Uma frase aqui, um mantra muito conhecido e difundido, né, nas obras e na própria filosofia de Sartre, que é aqui a chave principal para você entender o que ele está querendo comunicar, o que ele está querendo colocar como ensino, é justamente entender que a existência precede a essência. Isso se explica fenomenologicamente, isso se explica a partir da sua própria filosofia existencialista, que basicamente ele está dizendo para a gente: não existe nenhum tipo de explicação metafísica, não existe nenhum tipo de ideia elevada à transcendência ou categoria transcendente primeira que possa explicar a existência do ser. O próprio ser define a sua existência, basicamente isso que ele está falando. Como um cenário histórico básico, Sartre está produzindo algumas das suas obras, como a gente consegue ver aqui, O Ser e o Nada e O Existencialismo é um Humanismo, no momento próximo ao fim e pós o final da Segunda Guerra Mundial. É interessante, né, colocar aqui só para contextualizar melhor você, que o existencialismo é um humanismo, ele está justamente combatendo alguns totalitarismos acerca do próprio idealismo e acerca do materialismo histórico, ao dizer que essas filosofias totalitárias elas descaracterizam o ser humano da identidade humana dele. E aí ele vai fazer uma apologia, ele vai fazer uma defesa de que o existencialismo seria a perspectiva filosófica que traria de volta a identidade ao ser humano, certo? E por fim, já nos anos 60 ali, né, vivendo todas aquelas agitações do período da Guerra Fria e etc., ele emite algumas críticas acerca da dialética hegeliana
né, prioritariamente, mas aplicando muitas delas aí à tradição marxista de luta de classes e etc. E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso no final. Beleza? Um pouco aqui de sua análise fenomenológica. Para que fique mais fácil, geralmente essa aula ela é passada presencialmente. Então, algumas discussões acerca aqui de palavras e termos a gente vai pular, porque senão o vídeo ficaria excessivamente longo e talvez fosse até um pouco mais complicado de se entender. Então, eu vou ser mais objetivo dentro do possível. Quando ele olha para o eu, ou no caso, a existência, ele vai entender em contraposição a René Descartes e também em contraposição a Hegel, ele vai entender que esse ser que existe, o eu, ele é um ente do mundo, certo? Ele está colocando a existência humana e o mundo, propriamente dito, as coisas aqui que existem, ele está colocando essas duas coisas em par de igualdade, certo? Está dizendo que o eu é um ente do mundo. A gente poderia utilizar um termo, né, pegando aqui emprestado um pouco da tradição hegeliana, e é um termo mais técnico, a dizer que o eu é um ser para si, certo? Ou seja, quanto si ou quanto em si, ele entende a sua função para com um propósito externo a ele, ou para com um propósito que vá para além de tão somente a existência dele. Então, se ele é um ser para si, significa que ele está em par de igualdade, no caso, par de igualdade não, significa que ele já tem uma certa consciência sobre a sua existência em um plano, e esse plano é o próprio mundo, só que aí ele coloca o mundo em par de igualdade na existência desse eu, certo? E ele diz que o mundo, ele não é uma existência anterior, num sentido de o mundo dar o significado ao ser, justamente porque ele vai entender que o ser é que vai significar a sua própria existência, né? Porque a existência precede a essência, e tampouco o mundo não é a consciência que nós desenvolvemos sobre ele. Mais uma vez, criticando perspectivas aí hegelianas, criticando perspectivas aí de Descartes e alguns outros que partem nessa perspectiva de que o mundo, na verdade, é a consciência que se tem sobre ele. E aí, isso parte aqui de um pouco de uma crítica e de uma espécie de análise fenomenológica, justamente por conta do ponto, até do que o próprio Kant diz acerca do fenômeno, né? Que nós nunca conheceremos de fato o que é, porque nós apenas conhecemos a interpretação acerca do que é o significado justamente da ideia de fenômeno quanto aplicado à existência. Ele está dizendo que não é nada disso. Ele está dizendo que o mundo é apenas um conjunto de coisas que, sob o ponto de vista do ser, eles podem se mover e existir até com total aleatoriedade e gratuidade quanto coisas que existem. Quem vai gerar o significado para essas coisas é justamente o ser humano, que é o terceiro ponto que a gente coloca aqui, que quando o ser humano entende que ele não é um alecrim dourado, ou né, naquela piada que a gente tem de que só por conta dele tudo é o que é, ou etc. E também supera essa perspectiva fenomenológica acerca do mundo e entende que as coisas são gratuitas, apenas existem por existir, e a existência dele ela é apenas uma contingência, ou seja, hoje você existe, amanhã você pode não existir mais, e não tem nenhum tipo de propósito que vá guiar ou manter ou até mesmo retirar essa sua existência, porque vale sempre deixar claro que como esse existencialismo como esse existencialismo de Sartre está compreendendo a existência anterior à essência, é um tanto quanto óbvio de você entender ou pescar a ideia de que ele está apagando a existência de Deus ou de qualquer tipo de divindade, independente de ser judaico-cristão ou não, que crie essa humanidade como uma espécie de propósito. Então, ele está dizendo que você, quanto ser que existe, e o mundo, quanto coisa existente, tudo isso é gratuito, aleatório e contingente. E a própria existência, por si só, é um absurdo, certo? Se você passar a entender a existência sobre essa perspectiva, você vai ver
o quão absurdo é você viver em um mundo totalmente aleatório e gratuito nas coisas que acontecem. Isso impediria você, por exemplo, de ficar buscando respostas sobre por que existe o mal no mundo, por que existem terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis e etc. Por que a humanidade faz isso com seus pares e etc, etc. Ele vai dizer, é por conta de simplesmente as pessoas não terem propósitos ou terem bússolas corretas para guiar a sua própria existência. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Mas ele diz que contemplar essa perspectiva gera a náusea acerca da existência. Um pouco próximo do que se vê em Kierkegaard, certo? Que vale ressaltar que Kierkegaard ele é colocado como um filósofo pré-existencialista, ou seja, é justamente o filósofo que está lançando as bases para o existencialismo que vai existir posteriormente a ele. Kierkegaard usa muito a categoria da angústia e da vertigem, mas aqui a gente vê claramente a ideia de náusea, que vai um pouco além, né? Tão somente disso. Sobre a humanidade, para a gente fechar esse escopo básico aqui de Sartre, ele vai dizer que o homem ele é inteiramente livre, certo? Porém, essa liberdade total do ser humano, ela não vai cair em uma espécie de individualismo. Vale lembrar sempre, deixar sempre muito claro que Sartre não é um filósofo individualista. Muito pelo contrário, se a gente falou que ele durante algum tempo da sua vida teve flertes e aproximações muito relevantes aí acerca da tradição marxista, ele pensa muito no coletivo e a ideia de desigualdade é sempre muito presente em algum tipo de militância ou algum tipo de luta que ele desenvolve na sua existência, quanto até mesmo uma espécie de propósito quanto ser que existe. Então, obviamente que a filosofia dele não pode ser uma filosofia individualista. Justamente por isso que ele coloca que essa liberdade inteira dada ao ser humano, ela é condicionada à responsabilidade que esse ser humano tem sobre os seus próprios atos. E aí entra mais uma vez uma contribuição da tradição de Kierkegaard ao colocar que o ser humano, quando se vê inteiramente livre e inteiramente responsável por aquilo que ele faz com a sua existência, ele experimenta a forte angústia em face ao nada. O que seria isso? Não existe nenhum tipo de estrutura prévia, de orientação prévia ou de caminho dado para você seguir para usufruir bem da sua liberdade. Justamente o oposto. Não existe nada. Essas estruturas serão construídas por você. Não tem ninguém para te guiar. Não existe uma bússola moral judaico-cristã. Não existem instituições estabelecidas ao ponto de colocar para você um excelente caminho de existência. Você é totalmente livre e você que vai ser o definidor dessa existência. Isso por si só é angustiante, porque você não sabe muito bem para onde ir e ninguém chamou ou ninguém colocou para você um plano mais correto do para onde ir. Um exemplo muito comum que a gente dá para aplicar isso em sala de aula é justamente colocando a realidade dos alunos, né? Minimamente você sempre tem alguns objetivos por exemplo, por que estar estudando Sartre. É porque você deseja alcançar um conhecimento, é porque você deseja passar em uma prova, porque você está se preparando para um exame vestibular, por quê? Você sempre tem algum tipo de estrutura anterior que joga uma espécie de motivação para você estar acessando esse vídeo e estar estudando esse conteúdo. Mas ele está dizendo que não existe nenhum tipo de motivação. A sua existência seria motivação anterior, né? A sua existência seria definida por si só. O seu objetivo seria definido por você mesmo. E aqui entenda, esse é um ponto muito interessante sobre a filosofia de Sartre, que gera algumas problematizações contemporâneas sobre a questão da sexualidade propriamente dita, de como se definir sexualmente, dizendo, podendo até incorrer aqui em algumas discussões e tal, mas lembrando, eu estou sendo um pouco mais simples para não entrar em tantas discussões, porque a ideia desse vídeo é justamente revisar. Por isso que eu não estou entrando tanto na discussão acerca do termo sexualidade, identidade de gênero e etc, e etc. Mas vale você saber que Sartre e Simone de Beauvoir têm uma história juntos, então daí você já pode tirar algumas conclusões. E ele vai dizer que uma vez que essas pessoas são esses seres existentes, todos eles, né, independente de quaisquer que sejam ou quaisquer escolhas e vivências que tenham, esses seres pensam e constroem as suas próprias realidades, o maior inferno na existência
Não vai ser nenhum tipo de estrutura, não vai ser nenhum tipo de conjuntura, mas o maior inferno da existência é justamente o outro, né? Mais uma vez colocando aqui algumas categorias hegelianas, vai ser a ideia do ser outro, que é justamente quando você é contraposto na sua ideia de existência por um outro ser que existe com as mesmas categorias existenciais feito você. Então ele coloca que o inferno da existência está justamente em como o outro vai definir você, não acerca de si mesmo, mas nessa convivência em sociedade, correto? Seguindo aqui, vamos para o ser e o nada, porque a gente vai estar tentando seguir aqui essa cronologia, por isso que eu saí daqui, não fui direto para o existencialismo e o humanismo. Então, vamos para o ser e o nada, né? Seu livro aí de 1943. Acerca da consciência, né? Vale mais uma vez ressaltar que é interessante porque nas aulas que às vezes você assistiu sobre Hegel, né, sejam minhas ou sejam de outros professores e de outros contextos, a filosofia hegeliana, na ideia de absolutos espirituais, de dialética hegeliana, parece ser muito simples. Mas a gente sempre coloca, ou pelo menos eu sempre coloco Hegel ao lado de Kant como sendo filósofos extremamente importantes aí, porque muitos dos que virão a seguir, né, ou posteriores a Kant, posteriores a Hegel, ou vão concordar em alguma medida com eles, ou vão discordar em alguma medida com eles, certo? Porque a obra deles foi extremamente relevante, né? Vale aqui até a gente ressaltar uma apropriação das dinâmicas hegelianas, ou da própria dialética hegeliana, feita pelo jovem Marx, né? Porque Marx, quando jovem, né, nos seus primeiros passos aí de uma caminhada na intelectualidade, era um jovem hegeliano. E existe muito de uma contribuição hegeliana para a ideia de luta de classes, né? Você consegue observar ali os 3 tópicos da luta de classes, né, muito presentes ali, ou sendo fortemente influenciados pelos 3 tópicos da dialética hegeliana, né, de tese, antítese e síntese. Mas uma das vai falar com não, né? Uma das oh meu Deus, eu tô com reflexões na cabeça, mas não é reflexões. Uma das respostas, ou uma das... Meu Deus, faltou totalmente o termo, né? Essa parte do vídeo você dá uma aceleradinha ou talvez você pula, mas enfim. Uma das contribuições, vamos colocar assim, da filosofia de Hegel é justamente a ideia de consciência, né? Que tem toda ali a digressão, né, de tese, antítese, síntese, passando ali por como o ser toma consciência de si a partir de um processo de razão e etc., até de um processo racional, até chegar ao que ele chama de absoluto espiritual. E aí, Sartre vai pegar a ideia de consciência e vai dizer que a consciência está no mundo, justamente porque o ser, ele é o dono dessa consciência, né? Então aqui ele já critica um pouco essa tradição kantiana de estruturas transcendentais, etc, etc. Diz que a consciência está no mundo, mas a consciência não é o mundo, ou seja, mais uma vez uma crítica a uma espécie de fenomenologia aqui sendo posta, né? Porque se a consciência não é o mundo, significa que a sua razão, ela não vai ser a chave mestra ou o caminho principal para se compreender a existência. Lembre-se sempre, parece uma espécie de mantra. A existência precede a essência no sentido de não ter nada anterior à sua existência. Então, isso vale não só para questões metafísicas mais abrangentes, mas absolutamente tudo, né? Essa ideia de essência ela é muito abrangente. E ele vai dizer que a consciência é a janela que o ser tem para o mundo, que é a partir da sua consciência que esse ser interpreta, enxerga, julga o mundo, certo? E essa consciência é liberdade. Liberdade essa refletida como uma espécie de mundo de infinitas possibilidades, pois uma vez que você é livre, todas as possibilidades estão abertas para você. Exatamente isso que significa liberdade. Aqui tem um pequeno furo que eu sempre gosto de ressaltar na filosofia de Sartre, talvez por conta de eu não ser tão fã assim da filosofia de Sartre, mas eu creio que seja sempre interessante expor
essa questão, até para a gente ter uma capacidade crítica de formular as nossas próprias conclusões acerca da filosofia de Sartre e de qualquer outro. Veja só, aqui na obra do Existencialismo ao Humanismo, a gente tem a máxima aí da existência preceder a essência, coisa que já foi dita aqui algumas vezes ao longo desse vídeo, certo? Ele mais uma vez reforça a não existência de Deus, justamente por conta de não existir nada que anteceda a existência do ser humano, nenhum tipo de essência, e ele diz que esse ser humano, por ser inteiramente livre e fazer a si próprio como constituidor dos seus valores, e aqui valores está com um acento agudo em valores, isso é meio aleatório, mas depois a gente corrige, certo? Ele vai dizer que esse ser humano ele vive uma espécie de condenação à liberdade, pois ele em momento algum na sua liberdade escolheu ser livre antes de existir. Ele simplesmente está posto como um ser inteiramente livre, certo? E a crítica que eu sempre coloco aqui, e que por muitas das vezes, por conta de termos técnicos e de debates epistemológicos acerca do existencialismo de Sartre, às vezes essa questão ela passa batida, né? Mas a própria máxima, o ser humano está condenado à liberdade, e no próprio desenvolvimento, quando ele coloca aí no seu livro, do Existencialismo ao Humanismo, como essa condenação se dá, você precisa perceber que fica muito claro o seguinte: o ser humano ele é condenado a ser livre. Não foi ele que escolheu a liberdade. E se você raciocinar acerca de sentenças condenatórias, se elas não forem autoproclamadas, de eu me condenar a alguma coisa, como ele deixa claro, elas sempre são postas por algo ou alguém externo ao indivíduo, ou anterior ao indivíduo. Então, quando a gente vê que Sartre ele diz que o ser humano é condenado à liberdade, ele abre um pequeno buraco e um precedente da sua filosofia de se entender que existe alguma coisa anterior à existência. Que coisa seria essa? A coisa que condenou o ser humano à liberdade. Já que não foi o próprio ser humano que se condenou à liberdade, quem foi que condenou ele? Certo? E aqui a gente deixa essa questão sempre em aberto para você criticar e desenvolver aí, de repente deixar nos comentários para a gente mover aí uma espécie de debate sobre esse ponto curioso da filosofia de Sartre, certo? E por último, mas não menos importante, acerca do materialismo histórico ou dessa tradição hegeliana, ele vai dizer que esses escopos filosóficos, eles de certa forma condicionam a liberdade humana a uma espécie de processo histórico. Isso é muito claro em Marx, né, quando ele vai dizer que o ser humano ele só pode ser o que quiser ser dentro de um recorte histórico específico. Por exemplo, ninguém vai querer ser ufologista, né, ou estudar vidas extraterrenas no Egito Antigo, porque a condição histórica do Egito Antigo talvez não desse as condições para a pessoa poder escolher ser um ufologista. Então ele vai dizer que essa liberdade total ela é condicionada a um momento histórico esse que vai variar, né, de tempos em tempos, para ir com possibilidades a serem abertas, né? Vale dizer que há alguns anos atrás, aí, há cerca de 40 anos talvez, uma das profissões que muitos sonhavam em ter era ser datilógrafo, né? Que era digitador de coisas. E hoje ninguém sequer sabe o que é isso, por muitas das vezes. Justamente por conta desse momento histórico condicionar essa liberdade de escolhas do indivíduo, certo? E ele vai dizer também que o marxismo se coloca como uma espécie... O marxismo, o idealismo, se coloca como uma espécie de filosofia dogmática, porque sempre a interpretação dos fatos vai estar dentro daquele escopo teórico epistemológico dessas correntes filosóficas. E aí ele vai se dizer que esse dogma, por muitas vezes, se opõe a alguns fatos que acontecem, porque o marxista ou o idealista vai buscar sempre encaixar esses fatos dentro do seu dogma filosófico. E essa é a crítica que ele vai desenvolvendo ao dizer que o idealismo hegeliano ele acaba vencendo a tradição filosófica posterior, porque ele vai dissolver a identidade humana dentro de algumas categorias do seu pensamento.
ou a ideia lá do absoluto espiritual. Você não vai mais observar a individualidade do ser, mas vai sempre colocar esse ser humano dentro de um bolo muito maior dessa busca e desse movimento histórico, como Hegel fala, até se chegar ao absoluto espiritual, certo? E de forma resumida, objetiva, poderia dizer, a gente encerra aqui a filosofia de Jean-Paul Sartre. Beleza? Muito obrigado, um abraço para vocês, espero contribuir com os estudos de vocês sobre esse curioso filósofo, aí produzindo do final da Segunda Guerra Mundial até ali os anos 70 aproximadamente. Certo? Um grande abraço, tchau, tchau.